Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Estúdio 016, um podcast que é feito para você, sempre tem um assunto super interessante e o de hoje, gente, a minha convidada hoje, ela é especialista aqui em um assunto que é de interesse, assim, para todas as mulheres. Mas antes, eu gostaria de agradecer as minhas parceiras. É isso mesmo, Botoesthetic. Botoesthetic, que é a clínica de estética facial da minha confiança. Por quê? Porque a Botoesthetic, ela tem tratamentos exclusivos, personalizados para você. A clínica fica na Avenida Independência, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Ela é uma clínica com profissionais especializados que vão deixar você ainda mais linda. Quer saber mais? É só entrar nesse Instagram que está aí na tela. Então, fica aí essa dica. E eu tenho mais uma patrocinadora para poder agradecer, que é a Beira Mar Rio, o shopping da Moda Praia em Ribeirão Preto, é isso mesmo, na Avenida Antônia Helena Zé Renner. Lá tem moda praia do P, aliás, do Baby ao Plus Size, ou seja, atende a todo mundo. Tem a coleção 2026 que está assim maravilhosa e também tem moda masculina e feminina. É isso mesmo, então já vou deixar as redes sociais da Beira Mar Rio para vocês. Bom, vamos dar início aqui ao nosso episódio, que tá assim, gente, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês já fizeram essa pergunta assim para você mesma. Por que você continua atraindo homens indisponíveis? Porque aquele ficante nunca assume um compromisso. E porque o seu esforço em mudar o outro nunca dá certo. Tenho certeza que pelo menos uma dessas perguntas já passou aí na sua cabeça ou na cabeça de alguém aí próximo a você. Bom, gente, a nossa convidada aqui de hoje, ela desmistifica a ideia que o problema está no parceiro. Ela afirma que a qualidade do relacionamento nasce como você se posiciona diante de si mesma. Eu estou falando dela, Amanda Ribeiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui. Que bom que deu certo o nosso encontro. E vai ser uma delícia o nosso bate-papo hoje. O nosso bate-papo hoje vai render. Hoje a gente teve uma pequena prévia aqui no off. Gente, que mulher incrível! Você é incrível. Obrigada. Eu tô assim, passada com tanto conhecimento, com tanta classe. E como que você consegue transmitir essa autoconfiança para as mulheres? Falta muito isso, né? Na verdade, eu acho que quando você confia em si mesmo e sabe o que você está falando, quando você entende um pouquinho sobre o comportamento humano, fica fácil, porque a minha missão, eu tenho como falar a língua que o meu público vai entender. Porque às vezes a gente fala um pouco mais com termos mais técnicos, então fica uma coisa mais engessada que os meus concorrentes vão entender, mas eu não vou conseguir passar a mensagem para as mulheres que precisam ouvir. Atrelado a isso também, eu digo a minha sinceridade, que na verdade não é a minha sinceridade, é o meu jeito Amanda de ser. Porque eu vejo hoje, ainda mais no âmbito dos relacionamentos, as pessoas elas têm muito pudor, muito medo de ser cancelada e também, claro, falta muita bagagem, porque eu vejo muita falta de instrução. E atrelado tudo, somando tudo isso, a pessoa ela não consegue ter uma comunicação clara, direta, as pessoas são prolixas demais, e eu acho que é esse que é o meu diferencial. Já sendo um pouco assim, né, um pouco me achando um pouco assim, mas eu acho que é isso. E você tem toda a razão, sabia? Porque a Amanda, você desde o início, eu falo assim, teve várias formações, né? Sim. Que te
levou para lugares diferentes e aí você descobriu aí, de repente, que a sua missão seria os relacionamentos, a relação humana, vamos falar Isso. assim. Conta um pouco da sua história pra gente. Eu sou formada tenho 3 faculdades: Direito, Administração e Enologia. Fiz algumas pós-graduações, atuei na área, trabalhei em grandes multinacionais. Tive um burnout na minha última empresa, mas foi na última empresa que eu entendi o meu amor pelo ser humano, pelo comportamento humano, porque foi através dessa última empresa que eu tive conhecimento a um curso de comportamento humano para aprender a liderar as minhas meninas, as minhas colaboradoras. E foi através disso que eu entendi, comecei a entender a dinâmica do ser humano. Eu entendi que eu não poderia chamar a atenção de uma das meninas como eu chamava de outra. Tem pessoas que você tem que ser mais incisiva para que ela te entregue resultados. Outras pessoas com perfil mais analítico, por exemplo, você não pode ser tão incisivo, porque a pessoa ela fica chateada e é aí que ela não produz, porque ela já se cobra muito. Então eu comecei a ver essas diferenças. Atrelado a tudo isso, você acaba trazendo para a sua vida. Então, comecei a me apaixonar por comportamento humano dessa maneira. E aí, a minha unidade fechou. Então, eu fui empurrada. Eu falo que eu fui empurrada para ter essa transição de carreira. Porque, nunca atuei muitos anos na área da advocacia, mas na área de gerenciamento, sim. Então, a área de administração de empresas era muito forte dentro de mim. E gestão de negócios. Então, eu fui empurrada para essa parte de comportamento humano porque a minha unidade fechou. Então, a partir do fechamento da minha unidade, eu já estava com burnout diagnosticado. Eu fiquei em casa, falei, bom, agora eu vou me dar um tempo sem trabalhar. Fiz uma viagem para o exterior com meu marido e nessa viagem que eu tive o retorno das minhas seguidoras, como a gente estava falando no off, eu comecei na internet em 2010, gravando tutoriais de maquiagem para o YouTube, porque eu sempre fui muito vaidosa. E aí retomou, mas essa parte dos relacionamentos não foi uma decisão pessoal. Foi algo que o meu público, a minha audiência foi pedindo e eu fui direcionando. E aí, depois das primeiras alunas, eu senti a necessidade de fazer especialização em neurociência, primeiramente, e depois na psicanálise. Por quê? Porque não adiantava só eu falar o motivo pelo qual aquilo não virou um relacionamento. Eu percebi que muitas mulheres chegavam para mim extremamente machucadas de outros relacionamentos. Então, através dessas feridas emocionais que eu falei, bom, isso ainda me falta. Então, aí entrou a parte a parte da psicanálise para curar as feridas emocionais, os traumas, e a parte da neurociência para decifrar o comportamento humano. Uau! Olha, que aula! Uma pergunta. Conhecer a si mesma é super importante. Libertador, eu diria. Libertador. Libertador. Quando a mulher conhece a si mesma, sabe o que ela quer, ou melhor, o que ela não quer, facilita muitas coisas. Facilita demais, Aline. E agora você falou uma coisa que eu sempre bato para as minhas alunas. Comece pelo não. Muita gente tem a falsa ideia de vou ver qual é o perfil do homem que eu quero ou da vida que eu quero. Mas às vezes é um pouco difícil você mensurar isso em palavras. Comece pelo não. O que eu não quero, o que eu não aceito, o que eu não tolero. E depois as outras perguntas. Qual é o tipo de vida que eu não quero mais viver? Qual é o relacionamento que eu não quero mais viver? Qual é a situação que eu não admito mais passar? Através dessas respostas que você começa a consolidar de fato o que você quer. Mas se conhecer, as suas respostas elas vão ser muito mais assertivas quando você se conhece de fato. Porque quando eu não me conheço, eu negocio comigo mesma. Infelizmente, a gente negocia.
Ah, se negocia por conta da carência, por conta de baixa autoestima. Então, você não pode fazer concessões com você. Aí eu sempre faço analogia com a dieta. Quando a mulher ou a pessoa está de dieta, ela sabe que não pode comer chocolate todo dia. Ela sabe que tem que treinar. Então, por que abre concessões? Porque não quer tanto aquilo. Essas mesmas concessões, elas vêm para a área pessoal. Então, não dá para ficar abrindo concessões por medo de ficar sozinha, por carência. E essas concessões, elas não são abertas quando eu me conheço. Quando eu tenho clareza de quem eu sou, do meu valor e do que eu quero, mas acima de tudo, do que eu não quero para minha vida. E isso tudo é se conhecer. Sim. Amanda, Aline, pessoalmente, estou bem dentro desse processo. O que acontece? Repetir ciclos e conhecer homens diferentes, homens iguais em corpos diferentes. Geralmente, isso acontece muito não falo uma dependência emocional, mas qual é o erro aí? O primeiro erro, que é o que você já detectou, que é a repetição de ciclo, repetição de padrões. São os mesmos comportamentos de homens em corpos diferentes. Então, só muda o nome e o RG. O que acontece provavelmente, você tem alguma ferida emocional que você ainda não sabe da existência dela e você, na tentativa de querer justificar aquele erro que lhe foi causado na infância, porque feridas emocionais, elas são causadas na nossa infância, nos 2 primeiros setênios de vida, do 0 aos 7, do 7 aos 14. E nessa tentativa de curar feridas, que você acaba repetindo ciclos. Para ficar mais claro, eu vou te dar um exemplo. Se você tem a ferida do abandono, ou seja, se você foi abandonada na sua infância, e leia-se, a ferida do abandono, nós adultos pensamos, o pai ou a mãe abandonou. Não é assim que funciona na cabeça de uma criança. Do 0 aos 7 anos, o cérebro, o córtex pré-frontal, ele ainda não foi todo desenvolvido. Então, para uma criança, o abandono não necessariamente precisa ser literal. Eu fui uma criança que eu tive a ferida do abandono. Por quê? O meu pai foi assassinado, eu tinha 7 anos. Então, para uma criança de 7 anos, ela não entende que teve um trágico assassinato. Não, eu lia como abandono. Então, entenda que não é ao pé da letra como um adulto. Quando você se torna um adulto, quais são os sintomas dessa ferida? Controle em excesso. Então, quem tem a ferida do abandono é uma pessoa que é extremamente controladora, é uma pessoa que ou ela se apega demais, ou ela tem um apego evitativo. Como assim? Eu findo primeiro as relações para não ter de novo aquela dor do abandono, e tudo isso a nível inconsciente. Outra ferida, da rejeição. Então, suponhamos que a mulher seja você, no caso que você citou como um exemplo, tenha a ferida da rejeição. Quando você conhece um homem que minimamente ele te despreza, você, na tentativa de cobrir aquela ferida, você fica ali cada vez mais insistente para que ele de fato enxergue o seu valor. Então, repetição de ciclos, elas geralmente estão atreladas a feridas emocionais, não porque você ama aquele homem, não porque você deseja ter aquele homem, mas na verdade você deseja que de fato alguém reconheça o seu valor como você acha que você merece, ou que alguém não te abandone como você deseja não ser abandonada. Então, são situações complexas que precisa de muito tempo juntas, assim, é isso que eu trabalho na minha mentoria individual. Para que se entenda o porquê da repetição de ciclos, de padrões, para que você de fato interrompa, não repita mais. Porque se você não olha para isso, infelizmente, você está condenada a passar o resto da vida repetindo esses mesmos erros. Um outro erro, uma outra ferida que mulheres que têm ferida do abandono, elas têm, é a autossuficiência, que era o que eu tinha. Eu me basto. Então, é a mulher que ela não
ela não consegue deixar a essência feminina dela aflorar. Porque ela entende, ela lê isso como vulnerabilidade. E aí, qual é o tipo de homem que ela atrai? O homem que vai dividir 50-50, o homem que vai te elogiar. Nossa, você é tão guerreira, tão batalhadora. Se você escutar isso, pelo amor de Deus, não é elogio. Saia correndo, porque é exatamente o homem que não vai ser provedor. Porque o homem que não vai ser provedor é o que vai admirar isso em você. Porque o homem provedor, ele vai virar para você e falar, eu não quero que você trabalhe tanto. Você não precisa parar, não deve jamais parar de trabalhar. Mas isso não deve ser a admiração máxima do seu homem. Não, ele tem que te admirar por você ser mulher. E a mulher que tem a ferida do abandono, ela tem a energia masculina muito forte dentro dela. Porque ela tem que fazer acontecer. Ela tem que provar, ela prova o valor dela através do quão eficiente, do quão capaz, do quão incrível, do quanto dinheiro ela faz. E aí, qual é o tipo de homem que ela atrai? Justamente o homem folgado, que não quer crescer, que só divide conta e blá, blá, blá. E geralmente, no final disso tudo, ele ainda te trai. Uau! Eu tô aqui, eu olhei assim pra Amanda, até regalei os olhos, porque é muito comum. É muito. Você assim, decifrou, assim, muitas coisas que eu já ouvi de homens. Você é forte, você é guerreira, você... E a gente, às vezes, se acha com esse tipo de elogio, não é? Porque esse elogio, ele vai ali e ele massageia o quê? O ego. Não, a tua ferida. A ferida. É a ferida. Então, se eu tenho a ferida do abandono, nossa, ele viu o quão incrível eu sou. O quão trabalhador eu sou. Não. Homem de alto nível, de alto valor, ele não tá interessado no quanto você ganha. Ele tá interessado, primeiro, na tua beleza. Desculpa, gente, não dá pra gente ser hipócrita. Tem muita gente que fala, mulher é interesseira. Você não conhece homem. O homem, quando ele tem um status financeiro elevado, você já viu o homem que tem um status financeiro elevado com uma mulher feia? Não. E não verá. Tá? Então, a primeira coisa que o homem vai olhar em você é se você é bonita. Se ele tem... vou usar uma palavra bem delicada, porque senão vai ter cortes. Se ele tem ali... Se ele ficaria com você na intimidade. Sim. Então, a primeira coisa que ele vai observar. Ele não vai observar se você tem MBA, se você, como eu, tem 3 faculdades, quantos milhões você tem na conta. Não. Ele vai primeiro olhar a tua beleza. Em segundo lugar, a sua feminilidade, ou seja, a sua habilidade de ser servida, que para as minhas meninas eu chamo a sua energia de rainha. Mulher tem que estar apta a ser servida, porque um homem de alto nível, ele quer isso. Ele precisa sentir que ele é útil na sua vida. E aí, olha como é que linka as coisas. Por que a mulher guerreira, ela só atrai homem que não tem ambição, que quer dividir conta? Porque o homem de alto nível, o provedor, o homem de alto valor, ele percebe que ele não tem espaço na vida dessa mulher. E o homem, ele precisa se sentir útil. Todo homem precisa se sentir útil, mas o homem de alto valor, mais ainda. Então, quando ele percebe a mulher linda, maravilhosa, tem aí sua BMW importada, ganha seus milhões, seus 50 mil por mês, só que ela passa muita a energia de estou competindo com você. O que esse homem de alto valor faz? Não fica. Ele não fica, porque ele não vai se sentir útil. Ele fala, cara, não vai dar, porque eu não vou ser útil na vida dela. Então, se a gente olhar mesmo sem a lente da hipocrisia, quantas mulheres lindas, com faculdade, carros importados, excelentes empregos, estão solteiras, ou seja, elas são imbatíveis na área profissional. Mas na vida pessoal é um caos, porque ela deita, ela chora no banheiro, e ela não sabe por que ela não consegue ninguém. Apartamento duplex, nos melhores bairros da cidade, mas ela não consegue. É isso, por quê? Porque ela não consegue passar a mensagem de me sirva. O homem tem que sentir que ele é útil na vida de uma mulher. Sim. Com certeza. Então, mais uma vez, a mulher guerreira, ela vai sofrer. Só. Ela só sofre. E aí piora se ela casa.
Porque daí ela vai casar, ela vai ter filho e ela vai ter que chegar junto nas contas da casa. Ou seja, ela vai deixar de ser mulher na prática. Ela não vai mais ter aquela energia feminina. Ela vai cada vez mais o Pereirão, a guerreira, o Carlão, o Marcão. E o cara fica ali. E aí é por isso que ele trai. Porque dentro dele ele sabe que ele não vale muita coisa. E ele vê o valor dela. Então, um homem que não vale muita coisa, para ele se autogarantir, para ele, porque o homem ele não vai ficar sentindo que ele é um nada e tá tudo bem. Não, eu vou procurar fora aquilo que eu posso massagear o meu ego. Ou seja, eu vou procurar uma mulher que ainda tenha aquele fogo por mim, porque a mulher ela vai perdendo isso, que casou. Libido vai pro pé, infelizmente. Uau! Amanda, e aquela história de que está faltando homem no mercado, homem bom no mercado? O que você acha que aconteceu para as mulheres terem essa impressão ou falarem isso para as outras? Porque eu acho que todo mundo já ouviu isso. Está muito relacionada ao comportamento hoje das mulheres? Com certeza. Essa mesma frase, né? Tá faltando um homem bom no mercado, ela vem seguida da quem casou, casou. Né? Quem casou, casou. Então, é o comportamental. Então, baseado em tudo que eu já comentei, a mulher, ela se vê aí no limbo de 35 mais, 38 mais, sozinha. Às vezes até mais nova. E, de repente, ela percebe, bom, tenho um bom emprego, mas meu sonho é casar. Porque a mulher, na grande maioria das vezes, ela pode não querer ter filhos, que é o meu caso. Mas, já dizia Maslow, ninguém nasceu para ser feliz sozinho. Então, a maioria das mulheres, ela vai ter essa vontade de querer construir a própria família. E ela percebe que já tá com uma 30 mais, e hoje em dia já tem esse movimento, ai, mulher 30 mais, tá velha. Que são dos mesmos homens que a gente não quer, que são os red piu-piu. A gente não quer esse tipo de homem, porque é o que vai dividir 50-50. Então, tchau, beijos, não queremos. Pode passar pro próximo. E aí, ela começa a abrir concessões demais. E aí é ela que vai atrás, e é ela que fica em cima, e é ela que deseja o homem, e aí ela faz o papel do homem, ela facilita tudo. Aí, de novo, ela vai atrair o homem errado, porque muitas vezes ela vai tentar atrair o homem através da beleza física. Não é errado você seduzir, mas sedução é diferente de sensualidade. De sensualidade atrelada à vulgaridade. Então, é muita selfie, com aquele apelo, com aquele apelo mais sexual. E aí vai atraindo só homens que não têm valor nenhum. Porque aquele homem que tem valor, ele olha e fala, mas tá mostrando muito, né? Não vai dar certo. Então, é o que eu falo muito para as minhas alunas. O Instagram, a rede social, ela é a tua vitrine. O que você vai colocar na sua vitrine? Porque tudo que você posta, inclusive os destaques que você tem, a balada que você vai, aquela tua amiga que não tem eira nem beira, tudo isso está falando sobre a mulher que você é. Então, se você quer atrair um homem de valor, a primeira pergunta que você tem que se fazer mas o que eu vou agregar para esse homem? E eu não estou falando de dinheiro. Não é isso. Uma mulher de alto nível, ela tem que se ter em alto nível para ela mesma. Porque daí que vem o autorrespeito, a autorresponsabilidade. É simples. Suponhamos, eu tô solteira. E aí eu vou olhar a rede social de um cara. Se eu percebo que ele tá o tempo inteiro sem camisa, com dancinha, em festa, balada, toda hora, e combo, o que eu vou olhar para esse cara e vou pensar? Não é para mim. Ele pode ser o mais lindo, mais incrível do mundo. Não é para mim. Por que vocês acham que seria diferente com o homem? Não vai ser. Ainda mais um homem de alto valor, que ele vai dar a vida por aquela mulher. Ele vai mimar, ele vai prover. Ele precisa olhar para você e entender que você tem a skin da mãe dos filhos dele. Será que eu apresentaria essa mulher para os meus pais no almoço de domingo? Como que essa mulher se comportaria com os meus sócios? Isso tudo tem englobado vestimenta, gestos, postura. Então, essa fala de não tem mais homens bons, geralmente vem de mulheres
E aqui eu não quero colocar a culpa, porque nós já carregamos muita culpa, mas também não dá para ser hipócrita. Vem de comportamentos errados que, sem perceber, inconscientemente, por uma sociedade que faz também, porque o ser humano ele tá atrelado ao efeito manada, a mulher começa a repetir reiteradas vezes e aí o ciclo é sem fim. Uau! É bem isso, Amanda. E assim, não tenho o que discordar sobre tudo isso que você está falando. Realmente a rede social ela acaba sendo uma extensão de nós mesmas ali, é uma extensão, né? E aí a pessoa às vezes coloca coisas ali que nem ela gosta, talvez para chamar ali a atenção e acaba chamando a atenção de uma forma errada, né? De uma forma errada, atraindo homens errados. Atire a primeira pedra a mulher que nunca colocou 2 taças. Tá solteira e coloca 2 taças de vinho. Gente, isso é um tiro na cabeça, não é nem no pé. É um tiro na cabeça. E a mulher que se manda buquê? Não faça isso. Um homem de alto valor vai olhar e falar, ok, ela tá conversando comigo e tá dando chance para outro cara, tô saindo fora. Dando chance para não falar outra coisa. Porque senão a gente é cortado. Uau, é verdade. São coisas que acaba que a pessoa não pensa. Não pensa e, de repente, se você tem amigas que não querem tanto o seu bem, mas você não percebeu isso ainda, elas vão te instigar a fazer isso, ou às vezes é até aquela amiga que... Porque o problema da mulher é esse. Ela vai se aconselhar com quem? Com a amiga que é amante, com a amiga que tem a vida pior que a dela, que não construiu nada na vida, que está sempre de mão em mão de homem. O que essa moça vai poder te agregar? É a mesma coisa, a gente, né? Se você fizer uma sociedade com um cara que quebrou 5 empresas, ele vai quebrar a tua. Você vai ser a 6ª. Então, se a gente for parar para analisar, os erros que as mulheres cometem são juvenis. Mas só por falta de percepção. E cada vez mais esses erros, eles ficam mais alarmantes, porque é o tempo todo aqui, ó, rede social. Eu não estou prestando atenção no meu entorno. Às vezes a pessoa não olha nem para o céu. Ela não está prestando atenção no entorno dela. Então a fulana fez isso, mas a fulana fez aquilo. Gente, precisa ter estratégia, precisa ter intencionalidade. Precisa observar e sempre ter o pensamento. Qual é o tipo de homem que eu quero? Se eu fosse homem, eu me escolheria? E aí a resposta tem que ser brutalmente honesta. Não adianta ser, mas é porque eu sou linda, maravilhosa. Igual você, tem várias outras que se cuidam. E às vezes também a mulher fica, nossa, ele me trocou por aquela uma que não tem nem estudo. Mas lembra que eu te falei que primeiro ele vai olhar a beleza e a feminilidade? Sim. Não entra o teu trabalho, as tuas faculdades, nem quanto você ganha, nem o carro que você tem, nem onde você mora. Ou seja, você vai concorrer com mulheres de vários níveis. Uau! Erros fatais. A gente já falou de vários aqui, mas um erro fatal que impede a pessoa de ter um compromisso realmente. Se você falar, Aline, esse não dá, assim, tem algum em específico ou é esse combo todo que a gente já falou? 2, e eu sei que vão ter bastante discórdia, mas eu gosto disso. Porque daí é só a gente tirar a lupa e olhar isso de perto. Intimidade no primeiro encontro. Tem a turminha que é super a favor. Tá, mas homem, ainda mais nos dias de hoje, com a facilidade de intimidade que tem, não valoriza. Mas é que eu já namorei. Já namorou? Tá. Tá casada? Ele é provedor? Então, a gente já encerra o assunto aqui. Segundo erro. Aplicativo de relacionamento. Isso já teve bom lá no começo. Hoje em dia, esquece. Por quê? Vamos falar das motivações. Um homem, quando a mulher troca intimidade com ele, num primeiro momento, um homem de alto nível, tá? O que ele vai pensar? Ok, eu não tive que fazer grandes esforços. Ela trocou mensagem comigo 20 dias antes desse encontro, levei ela num restaurante bacana, paguei a conta, falei que ela é linda, e ela já entregou o bem mais precioso dela, que é ela mesma. Ou seja, ela vai fazer isso com qualquer um que fizer o mínimo por ela. Então,
É por isso que ele some no dia seguinte. Ah, mas é que então eu namorei, tá? Então é aquele um que te xingava, que nunca te respeitou, que te traía, que não é provedor. Então, daí, de novo, a gente já encerra o assunto. Em segundo lugar, o tal do aplicativo de relacionamento. Motivações. A mulher está no aplicativo de relacionamento única e exclusivamente para encontrar um namorado, o futuro marido dela. O homem está num aplicativo de relacionamento para saber qual é a próxima que ele vai ter intimidade. Só. Porque a motivação masculina é essa. Lembra que eu falei com você aqui no off sobre os instintos primitivos? O instinto masculino é de passar a semente, ou seja, lá na savana africana era de que a espécie humana não fosse extinta. Então é por isso que o homem ele preza muito, para ele é a primeira coisa que ele vai ver numa mulher. E o nosso instinto é de maternar, de gerar vidas. Então por isso que nós temos essa vontade de ter relacionamentos. Então a mulher ela entra ali sabendo, aliás, querendo isso. E o homem, ele está ali sabendo que a mulher quer isso. Então, ele vai falar tudo que a mulher quer ouvir e ela vai sair com ele vai insistir para terem intimidade. Teve a intimidade, acabou. Porque também, sabe que ele olha? Se essa mulher se essa mulher se valorizasse e tivesse valor para ela mesma, jamais ela estaria aqui. Porque vamos inverter a situação. Aquele homem que você deseja, alto nível, alto padrão, provedor, porque a mulher ela tem que olhar isso, tá, Aline? Estrutura. Esquece beleza, que é mais um então, né? Beleza, olhar a beleza do homem. Não faça isso. Porque de que adianta ele ser lindo, barriga de tanquinho e dividir a conta, te xingar, te trair? Então a mulher tem que olhar estrutura. Leia-se isso. É porque sem estrutura a gente não faz nada. Tá? E você já vai estar entregando a tua beleza, a tua fertilidade, o teu tempo, a tua feminilidade, a tua serviência. É isso que o homem busca. Então, quando a mulher ela olha essa beleza, é outro tiro no pé. Sim. Não dá para você ficar olhando a beleza. Antes que eu me esqueça. O exemplo. Então, esse homem que você deseja, alto nível, alto padrão, que tem essa estrutura, você acha mesmo que ele estaria no aplicativo de relacionamento? Imagina. Ele ali no direct dele, ele já tem, sei lá, 15 contatos. Ele faz o que ele quiser. Por que você que está me assistindo acha que uma mulher de alto nível estaria no aplicativo? Não estaria. Eu já tive algumas experiências. Algumas experiências bem frustradas nos aplicativos da vida lá atrás, tá? Porque uma mulher esperta, eu acho que ela saca ali que ali não é um local bacana. Não é ambiente. Mas foi o que eu te falei. Depende do que você busca, mas assim, para uma mulher que busca um parceiro, não é o lugar. Antes, quando começou, né? Quando surgiu essa parte de aplicativo, fazia sentido. Só que depois os caras começaram a perceber que é muito fácil, é delivery de... Então, e assim, tudo, tá? Eu nunca coloco, eu não gosto de generalizar, porque nem tudo é igual para todo mundo. Mas eu falo que se você é minimamente inteligente, você se coloca como regra e não como exceção. Então, vamos nos colocar como regra. A maioria dos homens que estão ali, eles não estão procurando relacionamento. Eles estão procurando a próxima que eles vão ter intimidade e descartar. Uau. Porque eles veem a carência. Um outro ponto muito interessante é a mulher, quando ela está num primeiro encontro, não todas, mas na grande maioria das vezes, elas ao invés de avaliarem aquele homem para perceber se ele tem os predicados que ela busca, ela inverte a posição. Ela se torna a avaliada, ela ignora os sinais, ela não tem posicionamento, ela quer ser a legalzona, ela aceita esse tipo de casualidade. Então, ela não avalia. E o mais engraçado é que no primeiro encontro, ela escuta até a marcha nupcial. Porque ela já começa a ver aquele cara sendo pai. No encontro, o cara tá falando com ela
tem devaneios. Ela vê o cara sendo pai dos filhos, sendo marido dela, ela já imagina o nome dela com o sobrenome dele. Aí, de novo, a gente volta nos instintos primitivos. E dependência emocional. Nós vemos muitos relacionamentos que são expostos, inclusive, na internet, onde a mulher, ela é traída, ela é pisada, ela é escorraçada, mas ela tá ali o tempo todo, e ela se doa, e ela perdoa. Tem como se blindar disso? O que acontece? Porque às vezes eu paro e falo, gente, essa pessoa não acorda, dá vontade de bater, você acorda. E o que faz a pessoa chegar lá embaixo, nesse nível? A dependência emocional, assim como repetição de ciclos, ela está ligada a uma ferida lá da infância. Então, o dependente, ele também tem o codependente. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Mas, tem como, óbvio, a pessoa sair disso, mas primeiro ela tem que se preencher dela mesma. Como que acontece a dependência emocional? Quando eu tenho uma lacuna dentro de mim, que eu não preencho e terceirizo, né? Eu coloco para um homem colocar o valor que eu tenho, o amor que eu não me dou, o respeito que eu não me dou. Então, eu sempre vou colocar isso na mão do outro. Logo, esse vazio, percebe que a dependência ela já começa nessa questão, né? A validação, eu espero a validação do outro. Eu mesmo não olho e entendo quem eu sou e me respeito. Não, eu vou colocando tudo na mão dessa pessoa que eu acabei de conhecer. E aí, existe essa parte da neurociência. A dependência, a psicanálise explica essa parte das feridas e a neurociência, ela explica que, infelizmente, nosso cérebro, ele tem a incrível capacidade de se acostumar, de se habituar a ambientes hostis e inóspitos. Ou seja, não importa o quão ruim esteja, o que importa é que, ele me bate, ele me trai, ele me xinga, mas pelo menos ele paga as contas. E a pessoa vai se acostumando, aonde aquela coisa que para quem está de fora é inadmissível, para ela se tornou tranquilo, se tornou aceitável. Então, infelizmente, a dependência é extremamente destrutivo, porque o que mais... E está ligado muito ao alto índice de feminicídio. Por quê? Para chegar no feminicídio, concorda que o cara já não chega com uma faca? Não. Começa lá atrás. Começa no sinal que a pessoa ignorou, na carência, na vontade de ter um homem a qualquer custo. Então, eu não tenho os meus critérios. É qualquer um. É o primeiro desavisado que chegar, tá ok. Aí, esse desavisado entra, fala meia dúzia de coisas. Geralmente, a química prende muito. Então, quem fica por beleza e por química tá fadado ao fracasso. A química prende muito e a pessoa vai ficando. Aí começa como? Um empurrão, primeiro um xingamento, aumentar a voz, de repente uma fala mais ríspida. Isso vai evoluindo. Aí depois um puxão de cabelo, depois um chute, um empurrão. Mas lembra que eu te disse que é codependente? A pessoa, ela faz isso. Quando ela percebe que o dependente faz isso, vai sair, ele começa a dar migalhas. Então, me perdoa, eu te amo, eu não vou fazer mais isso. Então, existe até um pouco de traços narcísicos, não do dependente, mas do que vai mexendo ali no cérebro da pessoa. E como eu te falei, o nosso cérebro é capaz de ficar em ambientes hostis e inóspitos, eu vou ficando. E tem também que a maioria dos codependentes, ele reforça que se você sair, você não vai ter ninguém. Quem é que vai te querer? Você é mãe solteira. Quem é que vai te querer? Você não trabalha. Nossa, você tá gorda. Então, ele vai reforçando que ali é o teu lugar. E você vai ficando. Então, a dependência, ela tem uma raiz imensa. Mas a origem dela é essa lacuna que a pessoa tem, advindo da carência, das feridas emocionais. Então, sempre a gente vai voltar no início. Ela advém disso, que ela não
tem amor próprio, ela não tem respeito por si mesma, ela negocia tudo em prol de ter um homem ao teu lado. E isso só vai somatizando e aumentando os níveis. E o limite dentro do relacionamento? Tem que ter um limite? Com toda certeza. Precisa ter um limite em tudo. Por quê? Se eu não tenho o limite, o outro vai. Eu sempre falo que é o seguinte: o posicionamento é de fato o limite. Até aqui você vai, para cá você não vai. Isso é o seu amor próprio, a sua inteligência emocional que faz com que você tenha. Porque senão é o xingamento, é a traição. Não pode banalizar. Só que daí a gente tem que voltar lá no início, no primeiro encontro. Por que você banaliza a tua intimidade, o teu corpo, e depois você vai querer cobrar respeito? Não fecha essa conta. Não vai fechar. Então tem que ter limite das duas partes. Agora tem muita gente que fala assim: é errado olhar o telefone do meu namorado? Lógico que não. Porque daí tem muito narcisista ou pessoas que têm má intencionalidade que não, no meu celular você não toca. Não, porque tem que ter um limite dessa parte. Sério? Mas na intimidade você pega e vê todos os meus buracos aqui e eu não posso ver o teu telefone? Então, sim, é necessário que tenha um limite. E esse limite, ele só é estabelecido quando há um posicionamento. E o posicionamento só existe quando você sabe quem você é, quando você tem para você o que é inegociável. E isso, Aline, é subjetivo. Porque, por exemplo, para mim, eu tenho traição como negociável. Tem gente que não tem. Tem gente que gosta de relacionamento aberto. Mas eu tenho teses para relacionamento aberto, que, enfim. Então, isso é subjetivo. O que para um pode ser uma coisa, um limite rígido, para o outro não necessariamente. E é aí que entra a parte de você ter diálogos inteligentes antes de ter um relacionamento. Ou até depois que começou a namorar ali, sei lá, saiu 3 semanas, o cara já pediu namoro, não tem problema nenhum. Aceita. O namoro serve para isso. Para você descobrir quem aquela pessoa é. Para entender se faz sentido na tua vida. Porque tem muita gente que... não, é porque ele saiu comigo 2 vezes e já me pediu namoro. Eu aceito ou não? Qual o problema em aceitar? Nenhum. Porque o namoro é para se conhecer. O namoro não é para morar junto, não é para casar, não é para você fazer esse papel de esposa, é para você conhecer o outro, para entender quais são os limites dele, o que ele acha certo ou não, para saber se bate com os seus. Amanda, você já tirou uma grande culpa do meu coração, sabe por quê? Porque eu sempre falei assim, eu sou uma menina que eu tive vários namoros longos e duradouros, e namoros de verdade. Por ser uma mãe, nunca quis colocar outro homem dentro da minha casa, sempre tive a minha independência, o meu trabalho, pequei em algumas coisas onde, principalmente, faltou limite. Principalmente pela mulher guerreira, de que os homens ultrapassassem o meu limite de trabalho. Como empreendedor, eles sempre queriam entrar, não, eu vou te dar uma ajuda, isso, aquilo outro, e na hora que via, eles já estavam ali dentro do cerco meu financeiro, sabendo quanto eu ganhava e tudo mais. Então, assim, eu tô compartilhando aqui nesse pod uma experiência minha. Hoje eu resolvi fazer um detox e tô prosperando horrores na minha vida profissional, principalmente, mas eu sei que é uma coisa que eu preciso fazer esse detox, reconhecer os erros, né? E me blindar. Então, eu tô fazendo isso sozinha, né? Hoje que nós estamos aqui batendo tendo esse bate-papo que tá sendo, assim, realmente, para mim, Aline, transformador. Está sendo uma mentoria, viu? Que bom, fico feliz. É verdade. É possível a gente blindar? Tipo, eu tenho pensamentos, eu tenho esses relacionamentos que repetem. De certa forma, em um ponto só. Tem como a gente se blindar? Assim, blindar mesmo, para não sofrer, sabe? Blindar de sofrimento, assim. Vamos pôr. Acho que... Se você tiver com a pessoa e a pessoa terminar, é isso? Sim, tem. Porque assim, o sofrimento só acontece quando você coloca aquela pessoa acima de você. Então, é o que eu falo. A primeira regra de ouro.
como que tá o teu amor próprio? Porque é bíblico, amai o próximo como a ti mesmo. O que a mulherada faz? Primeiro amo o Jurandir. Que coitado do Jurandir, dos Cleitons. Os nomes, né? Mas, enfim, ela ama o outro, ela passa o outro à sua frente e ela esquece dela. Então, nas minhas redes sociais, eu prego muito isso. Seja a sua primeira escolha. Se ame em primeiro lugar. Não negocie o que lhe é inegociável. Tem os seus valores extremamente... Você tem que blindar primeiro isso. Quando você blinda isso, você concorda que não vai chegar a cara errado? Não tem como chegar. Porque chega a ser matemático. Se você entender que primeiro você tem que se respeitar, se amar e não negociar com você mesma, você já vai começar a atrair homens diferentes. E aí tem um outro ponto muito importante. Tudo na vida é um funil. Então imagina, o funil é assim, certo? Aqui no marketing digital a gente fala muito isso. O que é aqui? O topo de funil. É muita gente entrando. Quanto mais valor você tem, você concorda que vai afinando? O seu funil vai ficando cada vez mais fino. Então, não é qualquer homem que vai se candidatar. Ele vai olhar e falar, essa daqui não dá. Essa daqui não é para mim. Só que a mulher, ela não entende isso. Ela não entende que a seletividade é muito melhor que a quantidade. Ela começa a desesperar. Ah, porque nenhum homem chega em mim. Ah, porque não sei o quê. E começa a sair. Não, gente, não. Não. É um funil. O fundo do funil é fino. É fininho. Então, quanto mais você se torna uma mulher valorosa, menos acesso dos caras ruins você vai ter. Então, quando você já tem... voltando à resposta. Quando você já tem essas partes que você não negocia, quando você é seu projeto mais importante, quando você tem o seu amor próprio, os seus valores muito bem estabelecidos, não é qualquer um que vai entrar. Ah, mas então, as pessoas se envolviam no meu financeiro, blá, 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 blá. Você não precisa mentir. Mas eu brinco que... Concorda que nem todo homem tem que saber? Ai, você fala a tua idade pra todo mundo, criatura? Você não fala. Você fala teu peso? Você não fala. Por que você vai falar quantos mil você ganha? Seu valor não tá no teu dinheiro. Entendeu? Então, é sempre assim, tá indo. Aí como é que tá? Tá indo, tá legal, tá legal. E sempre aceite tudo que um homem quiser te proporcionar. Lembra que eu te falei? O homem quer se sentir útil. A mulher tem que ter aquela energia de me sirva. E é óbvio que tem que haver uma reciprocidade. Porque às vezes eu falando assim, a pessoa vai falar, nossa, fica ali como uma rainha. Não, gente, não é isso. Você também vai fazer de tudo para aquele homem. Mas esse de tudo é até a página 2, porque primeiro você faz de tudo por você. Então, sim, a sua blindagem, ela vem nessa linha de raciocínio. Você nasceu sozinha. Por que raio você vai sofrer por uma pessoa que não te merece? Se essa pessoa não está saindo da sua vida, se você está entendendo que essa pessoa não merece ficar, não faz sentido essa pessoa, de fato. Por que você vai sofrer por alguém que não faz o mínimo? Agora, existe uma parcela de mulheres que não é aqui o seu caso, acredito, certeza disso, que o homem é ótimo, é um provedor e ela só quer os que não... Aí essa daí... Aí ela tem que ficar com o que bate mesmo, porque daí o problema é dela, né? Então, mas você tirando essa parte de beleza, isso tem que ser tirado assim, ó, de primeira. Bonita tem que ser você. O homem tem que ter estrutura. Então, tirando essa parte de beleza, de química, para com esse negócio de química. Você já faz ali um terreno. Depois, você em primeiro lugar, você sendo o projeto mais importante da sua vida. Você entendendo que se a pessoa não agrega, se você faz o que você faz, se você tem uma pessoa e sua vida continua a mesma, você já está ficando com a pessoa errada. Porque é básico. O homem, lembra que eu te falei do interesse? O homem é interessado na sua beleza, na sua juventude, na sua fertilidade, na sua intimidade. Se ele não facilita a tua vida, você está ficando com a pessoa errada. E aí você disse, eu fiz um detox, minha vida financeira está prosperando. Porque tudo é energia, lembra que eu te falei também a gente não vê o Wi-Fi, a gente não vê a lei da gravidade, mas a lei da gravidade impera 24 horas
por 7 por 365. Então, quando você está com a pessoa errada, ela vai poluir o teu ambiente. Isso fica mais fácil quando você tem o seu funil muito ali, ó. Porque o homem, ele tem. Perceba que o homem não coloca qualquer mulher na vida dele. Ele fica na intimidade com várias. Mas assumir, imagina. Gente, o homem é o bicho mais interesseiro do mundo. E ele não tá errado. E muita gente também fala, né? Ah, eu encontrei um homem de valor, de alto nível, mas ele quer casar comigo em separação total de bens. Oxe, ele tá errado. Porque se fosse você, você dividiria? Porque pensa, a empresa dele vai rodar ganhando os milhões, bilhões por ano com ou sem você. Então, o que você vai fazer? Ah, mas e eu? Faça um ótimo contrato pré-nupcial e tá tudo certo. Mas esses são os valores do homem. O homem não coloca qualquer mulher na vida dele, ele não assume qualquer homem de alto nível. Sempre ouça um homem de alto nível. Ele não assume qualquer mulher, ele não dá a vida dele por qualquer mulher, ele não provê para qualquer mulher. Ele usa as que deixam. Olha, eu vou falar que esse episódio, ele é, pra mim, desculpa as minhas outras convidadas, mas é uma coisa assim que mexeu com o meu eu, assim, de transformador mesmo. E eu acredito que para suas mentoradas não seja diferente, né? Quantas você já atendeu? Quantas você atende, né? Na verdade, já atendeu e atende até hoje? Olha, mentoria é mais seletivo, né? Então, ela tem um ticket mais elevado, mas já passou de 60 mentoradas. Uau. Agora, cursos, então, eu tenho os cursos que aí são mais acessíveis, e aí são mais de 1.800 alunas nível mundial, porque não é só Brasil. Então, tem aí os cursos e tem... A mentoria é um acompanhamento individual. Eu estou pensando em lançar uma coletiva, mas isso aí agora vai ficar para 2026. Mas a mentoria ela é individual, então é um processo que a pessoa é acompanhada por mim. Então a gente tem encontros ao vivo via Meet, Google Meet, por 6 meses. Então ali eu trato todas as feridas, os traumas, quebra de ciclos, inteligência emocional, posicionamento, comunicação, intencionalidade, tudo. Durante 6 meses. Então, eu falo que a mentoria é o renascimento. A pessoa renasce. Porque, infelizmente, as feridas, elas são causadas lá na infância por quem nos educa. E quem nos educa não causa as feridas porque quer. Percebe que é repetição, né? A avó que educou a mãe ou o pai, porque achou que era certo. E os pais replicam para os filhos achando que é certo. E isso vai passando de geração em geração. As minhas mentoradas, que ainda não... E as que são também, né? Que não são mães. E que são... Elas mudam muito a postura delas com a criação dos filhos. Porque o que você faz, a maneira como você educa o seu filho hoje, vai definir as feridas que eles vão ter amanhã, no futuro. Que medo de ouvir isso. Mas E as feridas, elas são causadas na infância. Então, às vezes os pais, eles fazem isso, como eu disse, achando que tá certo. Veja bem, quando eu não trabalho com crianças, mas já teve caso de mentorada minha ter problema com o filho, e ali no processo da mentoria, como é que foi a sua semana? Me conta, teve isso e teve um problema. E eu aprofundo mais. Mas o que aconteceu com o seu filho? Tá fazendo isso na escola. Eu não chamo a atenção da criança. Olha só, o que está acontecendo com o teu filho é reflexo da tua casa. A criança aprende primeiro como? Por espelhamento. E depois ela vai com como? A autoridade. Se você é autoridade, é você que está transmitindo isso para essa criança. Então, se eu trabalhasse com crianças, a criança é o último a ser colocado na pauta. Primeiro, eu preciso conversar com os pais. Porque a criança aprende com quem? É porque na escola. Tá, mas e a base? A fundação, o alicerce de uma educação, de um ser humano, ela está dentro da casa. Se você vem de um lar disfuncional, parabéns, você vai ter filhos disfuncionais. Você vai criar filhos disfuncionais.
Então, retomando, a mentoria é isso, é bem esse renascimento. E aí depois tem os cursos, que são mais focados, né? O DEPAN, que é o da Paquera Namoro, ele é para sair de ficante e se tornar namorada em 3 meses, porque se seguir eles são mais de 100 aulas. Uau. Se seguir ali, dá certo. E tem o Caixa Preta Masculina, que é o deciframento do homem. Então, você vai parar de pensar como mulher, porque a mulher pensa como mulher e ela julga o comportamento do homem com a cabecinha de mulher, tá tudo errado. Você vai entender exatamente o que o homem pensa e por que ele faz o que ele faz. Então, são esses os meus principais cursos, mas o DEPAN, ele é o principal. Primeira mentoria e depois o DEPAN. E aí tem vários e-books, acho que eu tenho 12 e-books já. E é isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pelo menos um dos cursos, o link, claro. tá? Para o pessoal chegar até você, porque eu tenho certeza que quem chegou até aqui já quer saber muito, muito mais. Falando nisso, as suas redes sociais, quais são? O Instagram é @AmandaBRibeiro e o TikTok é @AmandaBRibeiro0. Uau. Tive que colocar o 0 porque eu cheguei lá mais tarde e aí já tinha o nome. E o TikTok bomba, hein, gente? O TikTok é uma comunidade bem grande e é o meu xodó. E tem também o YouTube. YouTube. O YouTube, acho que o YouTube é link, né? Aham. Mas tem o YouTube. O meu YouTube, ele como eu te falei, né? Eu venho de 10 anos atrás, então... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Eu mantive o mesmo YouTube, só que eu só arquivei os vídeos. E agora, toda quarta-feira, meio-dia, sobe um vídeo novo pro YouTube sobre comportamento, sobre mentalidade, que é uma parte que eu gosto muito. Na verdade, é isso, né? A gente falou aqui o tempo todo sobre comportamento e mentalidade. Mas, então, toda quarta tem vídeo novo no canal. Olha, eu tô vendo aqui, pra te achar no canal, está Amanda, com 2 Ds, Ribeiro. E já então tem um vídeo aqui lindo seu, que depois eu vou assistir, já vou me inscrever aqui, ó, inscrita no seu canal, com certeza, já dei um like aqui. E vou seguir, com certeza, o seu trabalho a fundo. Por quê? Hoje em dia, é difícil você encontrar outras mulheres falando com tanta autoridade, assim, como você lida. Você realmente desmistificou muitas coisas. Eu falo, gente, isso aqui é utilidade pública. Sério mesmo. Pra quem tá cansada de ouvir que nem eu, mas você é tão bonita e não dá certo com ninguém. Às vezes o problema, gente, tá aqui dentro. A grande maioria das vezes, né? É como você se enxerga, é a maneira que você vai se relacionar, infelizmente. Justamente. E aí, se você vem de relacionamentos frustrados, que todos eles te causaram um traumazinho ali, você acha que você vai ter bons relacionamentos? Não vai, você vai repetir ciclo. Fatidicamente você vai repetir, infelizmente. Eu quero voltar com você aqui para um próximo episódio. Pra gente fazer um bate-papo, talvez daí uma roda de conversa com mais mulheres e abordar mais, porque é um tema infinito, né? Nossa, super infinito. A gente voltarei, sim, só me convidar. E a gente pode ou fazer com outras mulheres, ou só sobre casamento, por exemplo, ou só sobre educação de filhos, porque eu brinco que é infinito. É infinito. A mentalidade, ela é tão... Se você tiver a mentalidade certa, tudo na sua vida vai prosperar. Porque tudo vem da base mental que você tem. É a lente como você se olha. Então, se você negocia com o doce, você vai negociar com um homem que te desrespeita. Você vai negociar com pessoas que não são muito bem faladas no quesito profissional. E por aí vai. Eu brinco que imagina que você colocou todas as pecinhas de dominó assim, uma do lado da outra. Se empurrar, cai uma, cai todas. É o castelo de cartas também. Cai uma, cai todas. Sim. É isso. É a importância de ter uma base sólida, de saber o que você é, quem você é e o que você quer, aonde você quer chegar. E o que você não quer, principalmente, né? Exato. Agora, já vou colocar no meu checklist o primeiro que eu não quero.
isso foi uma lição pra mim que eu tirei desse episódio, assim, que ficou aqui, ó. O que eu não quero. Muitas vezes a gente sabe o que a gente quer, mas o que a gente não quer, será que a gente tem certeza? Talvez não. E aí, é o que eu falo, técnica de psicanálise e de neurociência também. Faz um caderno, porque o cérebro, ele vai esquecer. O seu cérebro, ele te engana o tempo todo. Imagine que você ou você que está assistindo já passou por isso. Você sabe que a pessoa não é para você. Passa um tempo, você esquece tudo. Tudo. Por isso que voltam com isso. Por que acontece a volta? Porque a pessoa sai, ela não dá tempo ao tempo, ela repete ciclos, ela conhece pessoas piores do que aquele ex. Aí o ex volta a orbitar, porque uma outra verdade é todo ex volta. Mas isso a gente deixa lá pro próximo, quando eu vier aqui novamente. Mas enfim. E aí ele vai voltar. E sabe por que você volta com ele? Por que você abre a exceção e falar com ele? Porque o seu cérebro, ele esquece tudo. Tudo que te faz mal, tudo que te dói. Ele não é que ele esquece, ele vai arquivar. É como se fosse um grande CPU com várias gavetas. Aí tem essa que ele arquiva. E aí, de repente, você esquece tudo. Aí, tudo. Você não lembra de uma briga. Você vai lembrar só das partes boas. As viagens, as risadas, a intimidade. E aí, o que você vê? Ah, mas tá, eu saí, nossa, esse aqui foi péssimo, esse aqui também, ai, Deus que me livre. Aí começa a vir aquela saudade, aí você fala, então eu vou voltar, porque eu que fui errada, eu que errei, eu vou voltar com ele. Porque o seu cérebro te coloca como errada, a culpa. E aí você volta. Mas você volta porque o nosso cérebro tem a habilidade, a incrível habilidade de arquivar tudo que dói. Então, ele não vai deixar ali para você ficar sentindo dor. Ele quer te proteger, é a função dele. Nos manter vivos e nos proteger. Então, ele vai deixar de lado. Por isso, a técnica do caderno é tão importante. Escreve. Eu não quero isso. E escreve o que você também não quer no homem. O seu próximo parceiro ele tem que ser como? Você tem que desenhar. De verdade, aquela parte do quadro dos sonhos, que muita gente utiliza para atingir metas, aquilo ali nada mais é do que um reforço mental que você dá para tua mente todos os dias, é um estímulo. Então, quando você está conhecendo alguém, é muito importante que você tenha anotado o que você não quer, porque ali na hora conhecendo, a pessoa começa a falar coisa que você quer ouvir, o nosso cérebro, a parte racional, o córtex pré-frontal, ele fica como se fosse bêbado quando a gente está apaixonado. Ele dorme, então só fica a parte límbica. E a parte límbica, ela esquece de tudo. É emoção, é a paixão. A paixão atua onde? Na parte límbica. O amor está na onde? Na parte cognitiva, racional. Então, o caderno, ele serve para você acordar seu cérebro racional. Amigo, é isso aqui, você não pode sair disso. Então, tem ali escrito o que você não quer. Gente, vocês estão anotando todas essas dicas? Então, já anotem todas elas e corram aqui na descrição que eu vou deixar aqui o link para vocês que querem saber mais, né? Que querem. Eu tô assim, eu vou ser a primeira a falar assim. Eu vou adquirir porque é essencial. Amanda, eu tô encantada. Eu tô até assim, sem palavras mesmo, porque quando mexe dentro do coração da gente, que faz a gente repensar, aí dá uma balançada, né, na apresentadora. Porque nós somos reais e nós somos mulheres, né? E muita coisa que você falou realmente, assim, é muito verdade. É muito, muito, muito verdade. Eu acredito que muitas mulheres aqui também se identificaram. Foi um prazer receber você aqui. O espaço está aberto aqui para você. Eu vou sim reunir aquela mulherada poderosa que nós temos um grupo, né? Que é muito bacana e aqui em Ribeirão Preto, com mulheres incríveis, para a gente fazer um bate-papo específico, sobre assuntos específicos, porque falta isso, né? A mulher debater, a mulher contar as experiências dela e colocar ali como um exemplo, né? É isso mesmo. Falta muito esse diálogo aberto entre pessoas que querem o melhor umas para as outras. Porque tem muito disso de mulheres não conseguem lidar muito. Mulher que não
é bem resolvida, ela não consegue lidar muito bem com outras mulheres. E eu acho que isso é um mito, isso precisa acabar, porque é uma pela outra. Até porque os homens, eles têm o clã deles que é impenetrável. Por que nós, mulheres, não podemos nos apoiar? E eu quero deixar aqui meu agradecimento a você pelo convite, ao Estúdio 016. E você que chegou até aqui ao final, obrigada pela sua atenção. Se você não segue o canal, siga agora, já ative os sininhos aqui, as notificações, para ficar sabendo aí das novidades. Um beijo e até mais!